Eu queria falar com vocês nesta noite sobre um novo caminho. Existe um caminho que você está trilhando. E eu queria falar sobre esse caminho em 3 tempos diferentes: no passado, no presente e no futuro. Eu queria falar sobre esse caminho nesses 3 tempos, nesses 3 momentos. E eu creio que em um desses momentos você está trilhando esse caminho. E em um desses momentos você está percorrendo esse caminho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no comecinho, capítulo 3. Versículo 20. Que diz assim: E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. O lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eita! O primeiro tempo que eu quero falar com você a respeito desse caminho é esse tempo passado aqui. Aqui diz que Adão e Eva, no capítulo 3 aqui, vai falar daquilo que eles não podiam fazer e fizeram: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram lá e comeram. A partir desse momento que eles desobedecem a Deus e comem desse fruto, dessa árvore. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis até o versículo 20, você vai ver Deus colocando sentenças e algumas maldições sendo estabelecidas por causa daquilo que o homem fez dentro do jardim, em desobediência a Deus. E quando chega no versículo 20, Deus vem dando sentenças. Quando chega no versículo 20 e 21, a palavra diz que Adão, ele com sua esposa, ele deu o nome para a sua esposa de Eva. E Eva significa a mãe de todos os viventes. Eva significa vivente. Depois de todas essas sentenças, por causa do pecado aqui agora estabelecido, a última sentença que tinha que cair sobre esse casal era a morte. Deus disse: a terra será maldita por causa de vocês, a mulher vai gerar através de dores, o homem vai comer do sustento do seu pão através do suor. E havia a última sentença que seria: Deus deveria matar eles aqui. Só que, ao invés disso, no versículo 22, 21, Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ao invés de Deus declarar ou executar a última sentença, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte, Deus executa essa sentença através de um animal, talvez 2 animais, porque Deus vestiu eles, fez vestimentas desses animais
para Adão e sua mulher, e os cobriu com essas vestimentas. Então, Deus executa a sentença sobre esses animais. Deus sacrifica esses animais para não sacrificar o homem e a mulher, e os cobre e os veste através da pele desses animais. Então nós vemos aqui uma redenção antecipada, uma prefiguração da redenção. Então Deus ali, Ele cobriu eles. Deus não tirou o pecado deles, Deus cobriu eles. Só que, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, e nessa condição, da natureza a qual se tornou, uma natureza pecaminosa, Deus, Ele bloqueia o caminho para a árvore da vida, o caminho para a eternidade, o caminho para a presença de Deus. E Deus, Ele usa 3 meios para bloquear o acesso do homem à árvore da vida. Primeiro, Deus expulsa eles daquele jardim, e o primeiro meio que Deus usa ali, Deus usa os querubins. E se você olhar na Bíblia, os querubins, eles estão ligados com a glória de Deus. Por isso que Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os querubins, eles carregam a glória de Deus, eles representam a glória de Deus, eles protegem a glória de Deus. Então, a primeira essência de Deus que impediu o homem de ter acesso a Deus, a árvore da vida, foi a glória de Deus, através dos querubins. E nós vemos ali que o segundo item, no versículo 24, que estava ali impedindo esse homem de voltar ao jardim, de voltar à árvore da vida, de voltar à presença de Deus, foi o refulgir de uma espada flamejante, de uma espada de fogo. Então, o segundo item que impediu o homem de voltar, de ter acesso a Deus, foi o fogo. E o fogo, ele representa a santidade de Deus. Então, esse homem, ele ficou sem a santidade, ele perdeu a santidade de Deus. E a própria santidade de Deus agora estava protegendo esse homem de entrar ali e de ser morto, porque a própria santidade de Deus, ela abomina o pecado. A santidade de Deus, ela não suporta a presença do pecado. Não tem como o ser humano, ele viver uma vida de qualquer jeito, uma vida fora do caminho, fora do princípio de Deus, e ter acesso à santidade de Deus. Então, a chama nessa espada, ela representa o fogo de Deus, que representa a santidade de Deus. E o terceiro item que Deus colocou ali para impedir que o homem tivesse acesso à presença dele, à árvore da vida, foi a própria espada. E a espada, ela está ligada à morte, ela está ligada às sentenças, à aniquilação, e ela representa aqui a justiça de Deus. Então esse homem, ele perdeu a justiça que estava cobrindo eles na inocência, a presença de Deus. E essa espada agora estava ali, refulgindo, impedindo que ele tivesse acesso à presença de Deus. Então o homem, ele ficou destituído da glória de Deus, da santidade de Deus e da justiça de Deus. São 3 características que o homem sem Deus, ele precisa receber na vida dele, para que ele tenha acesso novamente à presença de Deus. Por isso que Jesus, ele tem essa completude, ele completa tudo para nós, para que nós possamos acessar a presença de Deus. Então, nesse tempo passado, o homem foi expulso do jardim, o caminho foi fechado, o acesso à árvore da vida foi fechado. A árvore da vida agora não podia ser acessado mais por causa do homem, porque no jardim o homem falhou, o homem pecou, e ele foi expulso dali. E esses 3 aspectos, ele tirou
o homem da presença de Deus, e o homem perdeu a glória, o homem perdeu a santidade, e o homem perdeu a justiça de Deus. A árvore da vida, para acessá-la, nós precisamos dessa glória, porque o ser humano, ele precisa da glória de Deus para acessar a presença de Deus, e a própria glória de Deus não iria permitir que qualquer pessoa pecaminosa o contatasse. A santidade de Deus, ela também não permite que o ser humano, sem ser regenerado, redimido, ele acessa a presença de Deus. E a justiça de Deus, ela também não permite que você acesse a presença de Deus. Porque a justiça de Deus, se Deus, ele executar uma sentença de morte sobre a vida de um ser humano, na qual o pecado não esteja envolvido na vida desse ser humano, ele seria um Deus injusto. Mas a justiça dele é justa, ele é justo. Então ele teve que tirar o homem dali, para não executar essa justiça, porque ele é santo, ele é justo. Então ele vestiu o homem, ele cobriu o homem, ele fez uma redenção antecipada ali, expulsou o homem dali, para proteger o homem da morte. Esse é um Deus grande, é um Deus tremendo, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo. Ele tem misericórdia de nós, ele caminha com nós. Então, nesse tempo passado, o caminho, ele foi fechado para a árvore da vida. Diga assim: eu, hoje, tenho acesso à presença de Deus, por causa de Cristo Jesus. Amém? Esse foi o primeiro tempo. E nesse tempo passado, esse caminho foi fechado. Mas existe o tempo presente, que é o segundo tempo, do qual nós estamos vivendo hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 10. Se você pode ler comigo. Hebreus 10, versículo 19. Procure aí, rapidinho. Hebreus 10, 19 vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é, diga, fiel. Então hoje, no tempo presente, você, eu, toda a humanidade, todo ser humano, ele pode ter acesso novamente à presença de Deus, porque aquele caminho que estava fechado, que foi fechado, quando o homem foi expulso do Éden, Jesus, ele veio agora, e através da vida dele, ali na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, na sua glorificação, ele inaugurou um novo caminho. Diga assim, um novo caminho. Diga assim, um novo caminho foi inaugurado, para que eu possa andar nele, através de Jesus Cristo, pela fé. E aqui diz que nós podemos ter ousadia e intrepidez para entrar novamente no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne. Hoje nós podemos ter acesso novamente a Deus, através de Jesus Cristo, porque na sua morte, ali na cruz do Calvário, Ele se tornou toda a justiça de Deus para você. O que significa isso? Toda a ira que estava
para ser executada sobre o homem, sobre a humanidade. Jesus, como homem, a Bíblia diz que ele não pecou, nele não foi encontrado pecado. Durante o tempo do seu ministério na terra, ele foi avaliado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos sumos sacerdotes, e a Bíblia diz que nele não houve pecado, não encontraram pecado nele, e ele não pecou. Então Jesus Cristo, através da sua vida como homem, ele se tornou a pessoa ideal, para o sacrifício ideal, para executar, para receber toda a ira de Deus, toda a condenação de Deus. E quando nós olhamos para a cruz, quando nós vemos Jesus na cruz, todo o cenário que aconteceu ali, nós vemos toda a ira de Deus caindo sobre Jesus, porque havia um grito de justiça. A justiça clamava por morte, clamava por uma sentença. E Jesus, ele supriu todos os requisitos da justiça. E ele se tornou ali na cruz a justiça de Deus, a ira de Deus caiu sobre ele. E ele recebeu a punição que era direito meu, a punição que era direito seu, que era direito do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, que era direito dos seus antepassados, a punição que é direito daqueles que ainda vão passar por essa terra. Em Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus, toda a condenação, todo o julgamento, toda a sentença. E a Bíblia diz que ele supriu as exigências da justiça. Nele foi suprida todos os requisitos da justiça. E ele recebeu a sentença de morte. E ele morreu no meu e no seu lugar. Por isso que hoje nós não vemos Deus matando pessoas, Deus executando juízo sobre pessoas, porque de uma vez por todas, Jesus absolveu toda a ira, toda a condenação, toda a cólera de Deus, e ali na cruz ele foi morto pelo meu e pelo seu pecado, recebendo tudo sobre o madeiro, recebendo tudo sobre o seu corpo, recebendo tudo sobre ele. Por isso que hoje, em Cristo Jesus, você pode se gloriar em Deus, você tem vida em Deus, você tem a vida de Deus, você tem a zoe de Deus habitando dentro de você. Por isso que hoje você pode ser um novo homem, ter uma nova natureza, ser uma nova criatura, ser povo de Deus, ser sacerdote de Deus, ser nação santa, ser um homem e mulher de Deus, porque Jesus, ele te absolveu, recebendo o seu lugar ali na cruz do Calvário. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor por causa disso. Não existe mais condenação sobre nós. E o texto aqui de Hebreus diz que, irmãos, tenham ousadia para vocês entrarem no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Tenham ousadia hoje para entrar na presença de Deus, porque não existe mais condenação, não existe mais medo. Você tem que entrar com plena certeza de fé, porque nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E Hebreus 10, 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então, nesse tempo presente, esse caminho ele foi aberto novamente. Você pode ter acesso. Se tem algo na sua vida, se tem algo na sua casa, se tem algo dos seus familiares, se tem algo que impede esse acesso, eu quero dizer para você que isso pode ser rompido hoje na sua vida, isso pode cair por terra hoje na sua vida, isso pode ser interrompido hoje, porque existe algo superior para você, e esse lugar santo dos santos, ele está aberto para você acessar através da fé, por aquilo que já foi feito por você
em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Então Jesus Cristo, através dele, nós podemos acessar a santidade de Deus. E a glória de Deus, ela é restaurada na nossa vida, através de Jesus Cristo. Então, aquilo que impedia o homem de voltar, de ter acesso a Deus no passado, agora no tempo presente, esse caminho ele foi inaugurado através de Jesus Cristo, e nós podemos ter acesso novamente pela fé, amém? Se existe algo na sua vida, querido, que o inimigo está usando para trazer tormento, trazer peso, culpa, condenação, eu quero dizer para você que você não precisa carregar mais isso. A Bíblia diz que você tem acesso a Deus. Você pode ir diante de Deus, você pode vir diante de Deus agora, sem nenhum senso de culpa ou de condenação, porque Jesus Cristo, Ele levou isso sobre Ele, Ele levou no madeiro. Você precisa acessar pela fé, crendo que o Senhor, Ele está com as mãos estendidas, com os braços abertos, para te receber. Ele te ouve, Ele te atende, Ele te socorre, Ele te perdoa, Ele te cura, Ele te salva. Ele tem algo extraordinário para você. Ele só quer que você venha até Ele e acesse isso. Amém? Assim, o que Jesus fez não foi mais uma pré-redenção, mas foi uma redenção definitiva. Através de Jesus, nós temos uma redenção definitiva, conclusiva, efetiva e absoluta. Nós fomos redimidos, fomos declarados sem culpa por causa do sangue de Jesus. Por isso que a palavra diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, ele nos limpa, ele nos santifica, ele nos purifica e nos coloca de novo com acesso ao trono, à presença de Deus. Pelo sangue de Jesus, nós temos acesso novamente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então essa redenção, ela é absoluta, ela é completa. Não tem nada que o homem possa fazer para acrescentar algo naquilo que Jesus fez na redenção ali na cruz do Calvário. Não existe obras, não existe trabalho, não existe argumentos, não existe nada que você possa fazer para acrescentar aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Hoje nós fazemos por aquilo que Ele fez, então nós recebemos dEle e fazemos com alegria, fazemos com amor, porque Ele derramou isso sobre nós, através daquilo que Ele conquistou para nós, ali na cruz do Calvário, amém? Assim nós temos pela fé, a justiça, a santidade e a glória de Deus novamente restaurada, e nós podemos ir por esse novo e vivo caminho pela fé, em nome de Jesus, amém? E não somente nesse tempo presente, mas esse caminho, ele também aponta para o futuro, para uma glória que está por vir, onde nós estaremos dentro deste caminho. Então, Jesus, Ele inaugurou o caminho novamente, Ele abriu, Ele tirou a barreira, Ele abriu a santidade de Deus para nós, a justiça de Deus, a glória de Deus para nós. Ele não somente nos permite acesso a esse caminho nesse tempo presente, nessa era que se chama hoje, mas também Ele aponta para um caminho futuro, onde nós estaremos dentro deste caminho. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías 35, que é onde, pela palavra profética, o Senhor aponta para essa glória futura, para essa felicidade na Sião futura, na Nova Jerusalém, ou aonde está preparado para nós. Isaías 35, verso 5 em diante diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo.
A areia embraseada se transformará em lagos. É uma transformação, está acontecendo uma transformação nesse tempo presente. E a palavra vai dizendo assim: e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E olha só que tremendo, queridos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O mundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco errará nesse caminho. E olha que tremendo, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido para sempre. Diga amém. Então existe uma glória, existe um caminho que está preparado para nós, aonde nós iremos acessar, viver no futuro, mas esse caminho ele está aberto hoje para você acessar hoje. Por isso que Jesus ele declara, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por meu intermédio, a não ser por mim. Esse caminho que foi inaugurado por Jesus é o caminho que te dá acesso a Deus hoje. Não existe uma intermediação, não existe algo que o homem possa fazer, não existe um outro ser humano que possa intermediar esse caminho de acesso a Deus. Somente Jesus Cristo, Ele declarou, eu sou o caminho. E esse caminho, a palavra diz aqui no livro de Isaías, que nós andaremos por esse caminho, e esse caminho é um caminho eterno, e aqui diz que Ele chamará o caminho santo, e aqui diz que quem caminhar nesse caminho não errará mais, não haverá mais erros. Você já pensou na glória futura que está aguardando você, querido? Talvez hoje o inimigo esteja atacando a sua mente, atacando o seu coração, fazendo você tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias desse tempo presente, desse momento, na qual nós estamos passando, na qual você passa, na qual todo ser humano passa, na qual o inimigo quer que nós tiremos os olhos do autor e consumador da nossa fé, e olhemos para as circunstâncias do tempo presente, para as lutas, para as aflições, para os problemas, as doenças, as enfermidades, as guerras, as assolações que acontecem nas nações, tudo aquilo que acontece na terra. O inimigo ele tenta nos tirar do propósito eterno, do caminho eterno, de viver nesse caminho em santidade, em novidade de vida, sabendo que existe uma glória eterna preparada para você, preparado para nós. Por isso que Paulo declarou, eu combati o bom combate, agora a coroa da justiça está aguardada por mim e eu vou recebê-la. Existe algo preparado para você, existe algo de Deus preparado para a sua vida. Deus quer derramar isso no tempo presente para você. Deus quer derramar isso sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa hoje. Deus, Ele quer que você acesse a presença dEle, porque Ele tem coisas maravilhosas para você, Ele tem maravilhas para você. Ele não somente pode mudar as circunstâncias no tempo presente da sua vida, mas Ele quer que você fique com os olhos postos nele. A palavra diz, olhai para Ele e você será iluminado. Então nesse tempo presente, Deus Ele está te chamando a sua atenção hoje, nessa quarta-feira profética. Deus está te chamando a sua atenção nesse culto, para você tirar os olhos daquilo que te aflige, para você tirar os olhos daquilo que a sua alma está sendo atacada, afligida. Deus está te chamando hoje para que você pare e comece a olhar
porque existe algo superior, existem promessas superiores para a sua vida, existem promessas superiores para você viver, para a sua casa, e o Senhor te chama hoje para você acessar isso através da fé, porque não existe mais barreiras para você acessá-lo, não existe mais impedimentos, você só precisa crer, você só precisa confiar, você só precisa se render, você só precisa deixar o seu coração se render a Ele, para que haja uma manifestação e uma revelação de tudo isso que você está ouvindo nessa noite. E esse bom caminho, o caminho que se chama o caminho santo, nesse caminho não haverá mais erro, os remidos andarão nele, e o texto diz que o mundo não terá acesso nesse caminho, o caminho santo. A Bíblia diz que o imundo não passará por ele. Aqueles que estão no mundo, que vivem de acordo com o príncipe da potestade do ar, como os filhos da desobediência, eles não terão acesso a esse caminho, eles não andarão por ele, porque ali não entrará coisa imunda. Se você está aqui nessa noite, se Deus te trouxe aqui nessa noite, e talvez você nunca orou, nunca fez uma declaração de entrega, entregando o seu coração, a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que você está perdendo uma grande oportunidade e um excelente tempo de viver algo sobrenatural na sua vida. Deus está te chamando nessa noite para que em Cristo Jesus, através dele, você acesse esse caminho e você não somente comece a experimentar a presença de Deus sobre a sua vida nesse tempo presente, mas que através dele, através de Jesus, você possa ter uma garantia de um futuro e uma certeza aonde você caminhará e nunca mais errará, porque ele vai te conduzir a esse caminho. Quem crê nisso, diga amém. Existem promessas, coisas superiores, só que às vezes nós somos bombardeados, às vezes todos os dias, na mente, às vezes na casa, na família, às vezes na cidade, na nação, nas nações, os noticiários, tudo são estratégias sistemáticas, estratégias do sistema para tirar os nossos olhos de Jesus, para que nós não possamos ficar atento àquilo que Ele já fez e aquilo que Ele ainda vai fazer por nós, para nos roubar, porque o inimigo ele sabe fazer isso, mas existe algo superior para a sua vida nessa noite, existe algo poderoso de Deus para você acessar nessa noite. Não importa quanto tempo você esteja caminhando com Cristo, eu quero dizer para você que os seus olhos devem continuar firmes em Cristo, firmes em Jesus. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa as circunstâncias que venham contra você, eu quero dizer para você, nunca tire os olhos de Jesus, porque em Cristo Jesus, o seu amanhã é a única esperança que está garantido. Ele é o único que pode te dar uma esperança garantida. Olhe para Ele e continue sendo iluminado. Quem crê nessa palavra, diga amém. Fique em pé no seu lugar se você crê nessa palavra. No tempo passado, esse caminho ele foi fechado. No tempo presente, ali na cruz do Calvário, nós estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias ele foi inaugurado ali em Pentecostes, em Atos 2. Então Jesus ele inaugurou esse novo tempo, esse novo caminho, para que nós possamos viver através da fé nesse novo caminho, nesse novo tempo.
E Deus, Ele tem algo para você, Ele tem algo para a sua casa. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu quero, eu preciso acessar esse tempo. Eu preciso acessar esse caminho que o Senhor preparou para que eu possa viver no dia de hoje com a minha casa, com a minha família. Eu quero viver esse novo tempo, esse novo caminho, para que eu possa caminhar seguro na presença do Senhor, em nome de Jesus.